põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Acho que vocês aprenderam agora. Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Declara ele, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez declare, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Declare, lindo! Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração,
eu abro meu coração. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Agora Yeshua. Yeshua. Adore. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, adore. Ele está aqui, Yeshua, Yeshua. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Declare Ele, porque dele, por Ele. Que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais importante que o violão, Ele quer escutar nossas vozes. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então brade a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E insondáveis, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos.
Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Só as vozes agora. A Ele a glória. Bem bonito. A Ele a glória. Não dispersa. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Quem não tiver de coração, faz agora de coração. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Continua. Ê, Jesus! Nossa, Glória a Deus! Até que hora vocês querem ficar aqui hoje? Até amanhã. Você sabe, né? Vamos mais uma, vamos mais uma. outra? Dá mais uma. Manda mais uma que... Irmãos, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas Ele tem feito por nós e Ele vai continuar fazendo. Aleluia. Basta nós crermos e continuar na presença dEle. Alguém espera alguma coisa desse mundo aqui? Glória. Vocês esperam coisa desse mundo? Ou... Não, do mundo? É. Ah, não, tem que ir do mundo. Não, do mundo. Do mundo tá ótimo, do mundo não tem nada. Então, o que a gente precisa? Só das coisas do alto, né? De Deus. Aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas é aquilo que a gente necessita. Deus fala também em Salmos 23, né? Que Jesus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não que algum dia não vai faltar alguma coisa pra gente, mas mesmo que falte, Ele não vai faltar nas nossas vidas. Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és o luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo. Tu és o Senhor da nação. Tu és
Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Só as vozes. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Aleluia! Pastor Pedro, vem orar por nós. Aleluia. Hoje tivemos um dia pesadíssimo, difícil. Ora por esse momento. Senhor, nós nos achegamos em oração a Ti, para pedir, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor revelado em Cristo Jesus, na vida do Teu Filho, que será voz. Amém. Senhor, será voz para que o nosso coração, ao escutar a Ti, inclina para descansar na Sua palavra. Que, Senhor, Ele não fala pela vivência do dia, mas que Ele fale pelo canal do Espírito revelado ao Senhor, ao nosso coração, Senhor. Amém. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito ilumine, Senhor, o coração do Teu Filho e que de lá saia unicamente a Tua voz para conosco. Prepare o solo do nosso coração. Cada um que está aqui, prepare o solo do nosso coração para receber a Sua voz. Pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém, amém. Amém? A gente tem um combinado. Não sei o que está acontecendo com isso aqui. A gente tem um combinado que toda vez que vocês entendem, vocês falam o quê? Amém. Se vocês não falam nada, o que eu acho? Vocês não estão entendendo nada. Aí tem que começar. Aí nós vamos sair daqui só 1h da manhã. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Deixa eu conversar um pouquinho, porque tem bastante texto aqui. Então, eu não tenho culpa. Eu começo a escrever e o Espírito Santo vai trazendo as coisas. E quando eu vejo, tem um volume grande de Bíblia. Mas a parte boa é que quando tem um monte de coisa da Bíblia, tem menos coisa minha. E a Bíblia é muito melhor do que eu. Amém? Amém. Eu queria abordar um tema que para mim também é um desafio. Se eu perguntar para vocês, quando que vocês veem o poder de Deus? O que vocês me responderiam? E eu me fazendo essa pergunta, quando eu pergunto para mim mesmo, quando eu vejo o poder de Deus, eu vou dizer que é quando Ele responde às minhas orações. Sim ou sim? Hã? Amém. Então a gente consegue perceber o poder de Deus quando Ele responde às nossas orações. Isso é uma verdade.
É infantil, é bem infantil, mas é uma verdade. A gente consegue enxergar bem o poder de Deus quando Ele responde as nossas orações. Mas a fé não tem a ver com viver de milagres. E isso é uma verdade do Evangelho que incomoda muito. Porque a gente não consegue ter a dimensão dos planos de Deus. Ninguém consegue. E muitas vezes Deus não vai responder a sua oração, porque a sua oração não é aquilo que Ele quer para você. E a gente só consegue ter as nossas orações respondidas quando a gente tem um alinhamento do nosso pedido com o que Deus quer para nós. Quem está entendendo? Então, qual é a oração que a gente tem certeza que ela será respondida? É quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus. Então, se eu estou no centro da vontade de Deus e eu oro de acordo com a vontade de Deus, eu posso ter certeza que Ele vai responder a minha oração. Amém? Qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes os nossos pedidos não têm nada a ver com o plano de Deus para nós. E aí Deus não nos responde, Deus não dá aquilo que a gente pede, e a gente faz bico, a gente faz cara de choro, e a gente fica de mal com Deus. Quem já fez isso? Misericórdia. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus, Deus não nos dá e a gente fica chateado com isso. Mas fé não é viver de milagres. Se para eu ter fé eu preciso experimentar milagres, é porque eu não tenho fé. Quem está entendendo? O escritor de Hebreus, a gente não sabe quem é, lá no capítulo 11, do versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não é crer em Jesus quando Ele atende os nossos pedidos. Fé é continuar crendo quando Ele não atende os nossos pedidos. Quem entendeu? Ninguém falou amém. Amém. Ter fé quando tudo dá certo é muito fácil, irmãos. Eu peço, Deus responde e eu falo, eu creio em Deus. Mas a pergunta que eu deixo para nós nessa noite é: quando eu peço a Deus e Ele não faz, eu consigo permanecer fiel? Sim ou não? A grande maioria de nós não. Você só não está tendo coragem de dizer. Permanecer no caminho reto do Senhor, permanecer junto de Jesus, quando somos frustrados, é exatamente o que explica a fé genuína em Jesus. Eu peço, Ele não me dá, e eu continuo fiel a Ele. Isso é fé. E aí, você vai me dizer, Temer, qual é a base dessa sua afirmação? O próprio texto bíblico. Na sequência do capítulo 11, versículo 4 e 5, presta atenção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Quem conhece a história? Pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé,
Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Qual é o princípio desse texto, irmãos? Qual é o princípio dessa fé que tem como base aquilo que não se vê? Qual é o princípio? Na sequência do capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, presta atenção. O que Deus quer de nós é uma fé baseada na palavra. Ele responde, eu creio. Ele não responde, eu creio. Eu estou bem, eu creio. Eu estou mal, eu creio. Eu tenho o que eu quero, eu creio. Eu não tenho o que eu quero, eu continuo crendo. Isso é a fé em Jesus. E aí a gente fica inconformado com isso. Eu fico, não sei vocês. Às vezes me dá uma crise de pensar assim: Deus foi tão claro com o que Ele me falou, por que é que Ele não está facilitando esse caminho? Tem uma explicação, irmãos. Ninguém se torna alguém fortalecido em Jesus se não tiver prova. Se Deus não permitir que você tenha provas na sua vida, você jamais vai criar uma carcaça suficiente para poder ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ah, Temer, eu não concordo. Eu peguei alguns exemplos. Vamos falar de dois grandes nomes. Dois grandes homens de Deus que foram provados em sua fé. Gênesis 22:1. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. E então o Senhor disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Holocausto é o mesmo que sacrifício. E aí, todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico pensando o que passou pela cabeça de Abraão. Porque Isaque foi uma promessa de Deus mesmo para Abraão. E porque é agora que Deus pede para que Abraão pegue Isaque e ofereça esse sacrifício. Eu sei o porquê, porque eu continuei lendo o texto. Mas naquela época, na pele de Abraão, eu fico imaginando o que passava pela cabeça dele. Ele deve ter pensado assim: nossa, Deus é meio bipolar, porque não faz sentido. Primeiro Ele fez eu esperar 25 anos pelo filho que Ele me prometeu. E depois que eu tenho o meu filho, Ele fala para eu pegar esse filho e dar em sacrifício. Não faz sentido. Faz sentido, irmão? Não faz sentido. Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes, incluindo o seu filho Isaque. Quando a promessa foi feita, Abraão tinha 75 anos. Abraão e a sua esposa Sara esperaram 25 anos até que Isaque nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 100 anos. E depois de esperar tudo isso, Deus chama Abraão e dá essa instrução para ele: pega seu filho, leva para a montanha que eu te direi e ofereça ele em sacrifício. Presta atenção na sequência do texto, que é de perder o fôlego. Presta atenção nisso.
Gênesis capítulo 22, versículo 3 em diante. Eu vou ler bastante, presta atenção aqui para você entender. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, arrumou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus funcionários. Eu estou traduzindo aqui porque a linguagem é difícil. E Isaque, o seu filho, e cortou lenha para o sacrifício. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu esse lugar de longe. E disse Abraão aos seus funcionários: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e Isaque iremos até ali. E então, havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, presta atenção aqui. Anderson, não atrapalhe a mensagem com o seu café. Presta atenção aqui. Abraão, nessa posição do texto, já sabia que Isaque ia voltar com ele. Porque ele deixa claro que depois de adorar, tornariam novamente. Quando ele diz tornaremos a vós, ele não disse tornarei a vós. Tornaremos a ele Isaque. E aí ele continua. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque o seu filho. Irmãos, pensa nisso. Ele chegou no lugar do sacrifício, pegou seu único filho, deitou ele num local e colocou madeira por cima para atacar fogo. Você tem noção do que é isso? Depois de esperar 25 anos por uma promessa que foi Deus que fez. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. O menino começou a estranhar. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Aquele menino caminhando com seu pai queria saber qual ia ser o animal que ia ser sacrificado. Nós já temos a lenha, nós já temos o machado. E então Abraão disse a ele: Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E então amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para sacrificar o seu filho. Vocês conseguem imaginar a cena? Machado. Mas o anjo do Senhor, então estava lá Isaque, deitadinho, lenha, o pai pegou o machado e foi sacrificá-lo. E aí nesse momento chegou o anjo e lhe gritou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estendas as tuas mãos sobre o seu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus 2 chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho. Aleluia, glória a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar de O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E disse:
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. O deveras abençoarei aqui, que ele seria muito abençoado. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que eu aprendo aqui, irmãos? Presta atenção. Duas coisas principais. Deus sempre vai querer uma prova da nossa parte de que o colocamos em primeiro lugar. Qualquer coisa, presta atenção aqui, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, você diminui a importância de Deus na sua vida. Qualquer coisa. Ah, só cachaça, droga, não, qualquer coisa. Até coisas boas, se você colocar no lugar de Deus, está errado. Então ele vai sempre querer uma prova nossa, de que nós o colocamos em primeiro lugar. Segundo ponto que eu aprendo aqui, que ele quer que nós o obedecemos. Então é muito gostoso a gente vir aqui e falar sobre a graça de Jesus. Nós fomos justificados pelo sangue derramado. Isso é a melhor notícia que a gente podia ter. Sim ou sim? Sim. Mas Deus quer que a gente o obedeça. Não para sermos salvos. Isso já foi pago. Mas porque Ele nos criou para sermos filhos obedientes. Se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, irmãos, a gente pode viver de qualquer jeito. A gente pode agir de qualquer jeito. A gente pode fazer negócio de qualquer jeito. A gente pode viver de qualquer jeito. Não. Olha o que ele diz. Por mim mesmo jurei. Deus jurando por ele mesmo. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, deveras te abençoarei. Muito te abençoarei. Por quê? Porque ele pediu e Abraão entregou. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que é que Deus já te pediu que você ainda não entregou? Irmãos, não precisa falar não, mas pensa aí na sua cabeça. O que é que você sabe que Deus já te pediu e que você ainda não entregou? E aí a gente fica fazendo orações repetidas aqui, pedindo, não apanhe não que vai cair, pedindo bênçãos de Deus para a nossa vida. E você acha que Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida se você não obedecer? Você viu quanto tem aqui? É, irmão? Vou fazer um câmbio lá com o outro lá, porque eu não sei. Deus deu um filho depois de 25 anos para Abraão. E quando ele entendeu que Abraão estava colocando um filho no lugar dele, 22. ele pediu para Abraão aquilo que ele mesmo deu. Eu acho uma loucura bem grande isso. Do ponto de vista humano, a gente não consegue entender. É, porque o... Por que Deus me dá algo que depois ele pede? Tem uma com 7. Porque ele não vai admitir que nada na sua vida tome o lugar que é dele, irmão. Pega 22 aqui. Vocês estão entendendo o que é isso? Mesmo que seja algo que Deus te deu, se você colocar no lugar de Deus, Ele vai te pedir de volta. É 5 cada uma. Se nós queremos bênçãos de Deus, irmão, nós precisamos obedecer. Deixa 25 aqui e leva 10 para lá.
Então esse é o primeiro exemplo de um homem de Deus que eu quis trazer para vocês. O outro é um grande homem de Deus, chamado José. Não, obrigado. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Eu vou ler do 5 em diante, presta atenção. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Todo mundo conhece a história. José era um dos irmãos e ele era muito invejado. Muito invejado. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos. E disse: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Eu não conseguiria contar toda a história de José aqui, mas a grande maioria de vocês conhece. E se vocês não conhecem, vai ler na Bíblia que está tudo lá, no detalhe. Então eu queria pular para o capítulo 45, versículo 3 em diante. Diz assim: e disse José a teus irmãos: eu sou José. Vai dar certo. Vive ainda meu pai? Dessa primeira passagem que eu li, que conta onde José falava sobre seus sonhos aos seus irmãos, até esse ponto do capítulo 45, foram 13 anos. Irmãos, presta atenção. José recebeu algo de Deus através de um sonho que demorou 13 anos para acontecer. Abraão pediu um filho para Deus, que prometeu Isaac, que demorou 25 anos para acontecer. E nós estamos fazendo bico para Deus por algo que a gente pediu semana passada. Irmão, você está entendendo o que é isso? Amém. Se você pedir Deus te entregar na forma de um milagre, e isso for uma condição para você acreditar nele, você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Porque as promessas de Deus, elas irão se cumprir, sim ou sim? Mas no tempo dele, não no nosso. Você está entendendo isso? Não adianta fazer cara de choro, não adianta ficar bravo, não adianta brigar com Deus. Deus é soberano. Ele vai fazer no tempo dele, por mais que a gente não entenda. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Tinha passado tanto tempo que ele não sabia nem se o pai estava vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Estavam sem acreditar. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chega aqui. E chegaram eles. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José foi vendido pelos irmãos, vocês sabem da história. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, José saiu de uma condição onde ele foi vendido como escravo para governador do Egito. Você sabe o que Deus quer para nós? Para cada um de nós? Sabe não? Quem quer arriscar? Ele quer que a gente deixe de ser um escravo das nossas vontades e seja governador da própria vida, irmãos. Mas a gente não consegue governar a nossa vida sozinho. A gente precisa colocar Jesus nesse negócio. Porque a gente não sabe governar nem a nós mesmos. E isso só é possível se eu estiver firmado na rocha que é Jesus. Então hoje é um dia que Jesus olha para vocês e fala assim: meu filho, deixa de ser escravo e passa a ser governador da sua vida. Tudo aquilo que você não consegue dizer não, você é escravo disso. Eu, antes de parar de beber, eu costumava dizer que eu não tinha problema com a bebida. Porque se eu quisesse, eu não bebia. Mentira. Uma coisa que eu não gostava de ir, Anderson, era em casamento de crente. Quando alguém me chamava para ir num casamento de crente, não tem bebida alcoólica. E eu ficava bravo. Eu falava assim: eu vou ficar 4 horas naquela festa, eu vou fazer o quê? Pode falar misericórdia, fala. Misericórdia. Porque eu achava que o meu momento de lazer tinha que ter álcool. Se não tivesse uma cervejinha para eu ficar alegre, eu achava chato. E por que a gente entra nesse lugar errado? Porque a gente brinca com as coisas que a Bíblia condena. E aí tem alguém que fala assim: não, mas a Bíblia não diz que beber é pecado, que se embriagar é pecado. E eu não fico bêbado. Aí você vai perguntar: mas quantas cervejas você bebe? Ah, umas 12. Cara, como é que você não fica bêbado com 12 cervejas? Então a gente não pode brincar com o potencial ruim que todas essas coisas têm na nossa vida. O que é ruim, o que é bom é bom. Não tem meio termo. Não brinque com as coisas ruins da sua vida. E aí José continua no capítulo 9. Apressai-vos e sobe a meu pai e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Ele queria o pai dele junto dele. Alguém que foi vendido como escravo. Tinha todo o Egito diante dele. E aí quando a gente olha a cronologia, a gente olha a sequência de fatos da vida de José, a gente não consegue entender igualmente a história de Abraão. Primeiro, ele foi vendido como escravo. Depois, ele passou dificuldades e acabou sendo injustamente preso. Mas aí, José interpretou um sonho de Faraó, o que levou a ser promovido. E após interpretar esse sonho, José foi promovido a governador do Egito. O mesmo dom que ele teve lá atrás foi o dom que foi manifestado para ele chegar no destino que Deus tinha para ele. Sabe qual é o problema que eu vejo aqui, irmãos? Todos nós temos dons. Todos nós, sem exceção.
mas a gente usa os dons de forma errada. Se a gente aprender a usar o dom que Deus nos deu para coisa boa, o resultado vai ser ótimo. Mas se eu continuar usando de forma errada, o resultado vai ser destruição. Você está entendendo o que é isso? Você é um cara que se relaciona bem, você é desenrolado, em qualquer roda que você chega, você se entrosa. Você está usando isso para quê? Você está levando pessoas para o caminho de destruição? Ou você está levando pessoas para o caminho da bênção? Aí você é um bom ouvinte, irmão. Você é um cara que consegue receber as pessoas, ouvir o problema delas. Mas aí quando você chega numa roda, você está ouvindo quem, irmão? Qual é a resposta que você está dando para aquilo que você está recebendo? E aí eu recebo algo de Deus, uso errado e quero que Ele me dê mais para eu agora usar certo. Esquece, irmão. Deus sabe que se Ele te der mais do que você está pedindo, você vai continuar usando errado. Então só tem um jeito de fazer. Morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos e nascer em Cristo. E quando eu saio, já falei isso algumas vezes, vou repetir. Quando eu saio do trono do meu coração, quem é que vai reinar, irmão? Quem, irmãos? Jesus. Só que para Jesus sentar no trono do meu coração, eu tenho que ir para onde? Para a cruz, irmãos. Eu na cruz, Jesus no trono. Eu no trono, Jesus na cruz. A escolha é nossa. Tanto no caso de Abraão como no caso de José, a palavra de Deus se cumpriu. E você, irmão, já recebeu alguma palavra de Deus? Conta para mim. Alguém já chegou para você com a palavra de Deus para sua vida? Sim ou não? Sim? Quem tem promessa de Deus aí? Você crê nela? Crê? Então para de ouvir a sua volta, irmão. O que Deus te falou, Ele não precisa confirmar pela boca de ninguém. Ele até pode, porque a gente vai ter a tendência de pedir para Ele confirmar, e como Ele é muito amoroso, Ele vai usar pessoas para confirmar. Mas se você sabe que veio de Deus, não se preocupe mais, vai acontecer. Mas está demorando. Você acha que Abraão é um grande homem de Deus, sim ou não? Sim. Esperou 25 anos. Vocês acham que José é um grande homem de Deus, sim ou não? Sim. Esperou 13 anos. Então, se você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, o que você tem que fazer, irmão? Esperar. Mas enquanto eu espero, presta atenção que é importante. Enquanto eu espero, eu me posiciono como filho de Deus. Aleluia. Porque se eu sair dessa posição de filho de Deus, sabe aquilo que Deus te prometeu? Não vai acontecer. Deus não tem herança para quem não é filho dele. Fala aleluia, Anderson. Aleluia, glória a Deus. E por que eu devo então, me posicionando como filho de Deus, confiar nas suas promessas, irmãos? Porque Deus é fiel. E Ele vai cumprir o que Ele te prometeu.
Porque Deus é amor. E tudo que Ele tem para nós são bênçãos sem medidas. Mas eu estou passando por dificuldade. É bênção para você. Você vai sair mais forte daí. Você vai adquirir uma carcaça. Você vai ter lugar de fala. Como que Deus pode levantar a Valéria com lugar de fala para outros moradores de rua se ela não tivesse sido moradora de rua? Irmãos? Como que existe eis alguma coisa ruim se ele não tiver sido alguma coisa ruim? Mas esse não é o plano de Deus, é claro que não. Mas a partir do momento que você fez escolhas erradas, mas reconheceu, pediu perdão e se filiou a Jesus, Ele vai pegar tudo aquilo de ruim que você permitiu para a sua vida e vai mudar, vai ressignificar. E de uma dificuldade vai virar um propósito. Aleluia. Obrigado, Anderson. Só o Anderson entendeu. O Anderson e a irmã Nete ali. Vocês estão entendendo o que é isso? Você pode estar num lugar que você não gostaria nesse momento. Mas quando você atravessar isso, você vai servir de exemplo de alguém que conseguiu em Cristo corrigir o rumo da vida. O plano de Deus é plano de bem e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Está lá em Jeremias 29:11, depois você vai ler. Deus é poderoso, então Ele pode cumprir qualquer promessa sobre a sua vida. Mas a conta não está fechando. Deus falou que eu ia ter fartura de tudo e hoje eu estou passando fome. Irmão, ora. Não rompe esses princípios de quem é filho, que a bênção estará sobre você. A matemática de Deus não é igual à matemática nossa, humana. Eu demorei muito tempo para entender isso, mas é uma verdade. Deus te dá uma promessa. Deus te fala algo de bom que tem sobre a sua vida. Você se posiciona e as coisas parecem que não acontecem. E o tempo vai passando, e você está no meio da luta, está no meio da dificuldade, e você não está entendendo aquilo, e você acha que Deus mudou de opinião. Irmãos, a gente pode ser infiel, mas Deus é fiel. O que Ele tem para nós, só coisa boa. O problema é que nós, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, a gente vacila. A gente deixa de confiar, a gente deixa de acreditar. E a gente quer começar a negociar com Deus. E a gente começa a fazer escolhas erradas. E aí a gente atrapalha o que Deus tem para nós. E aí a gente toma um monte de decisão sem consultar a Deus. E quando dá errado, a gente fala, pô, Deus, você não me ajudou. E falou, não mandei você entrar aí. Você entrou porque você quis. Você está entendendo isso? Antes, ninguém está entendendo nada. Eu vou começar do começo de novo. Por que mais que a gente pode crer que Deus vai cumprir as promessas? Porque Deus é a verdade. E Ele sendo a verdade, Ele não pode mentir. Os atributos de Deus: Deus fiel, Deus amoroso, Deus poderoso, e Deus como verdade, Ele é a verdade. João 14,6 diz o que antes, de cabeça?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus não muda a sua posição. Aquilo que Ele disse, e Ele vai cumprir. Mas a gente pode atrapalhar, irmãos. A gente pode atrasar as coisas de Deus. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Sabendo da história de Abraão, sabendo da história de José, tem tantos outros personagens na Bíblia. Se a gente for falar de Jó, se a gente fosse se perguntar agora, a gente tem fé? Quem está passando dificuldade? Você tem fé na dificuldade? Ter fé quando está tudo bem é fácil. Ter fé quando eu oro e de imediato a coisa acontece é fácil. Agora imagina Abraão, 25 anos esperando pelo seu filho. Imagina José preso, crendo que Jesus ia cumprir o que falou para ele, em sonho. Será que a gente tem esse nível de fé, irmão? Será que quando a gente vem aqui e libera uma palavra sobre vocês e fala que nós cremos que um dia vocês estarão conosco em outras praças, evangelizando outras pessoas e contando de onde Jesus tirou vocês? Porque eu creio nisso. Alguém crê nisso? Quantos de vocês que estarão com a gente em outras praças, replicando o que a gente faz aqui? Quantos, irmãos? Eu creio. Eu creio, de coração eu creio. Porque isso aqui não tem a ver com um ou dois ou três. Isso aqui tem a ver com Jesus, é um plano dele maior de ocupar essa cidade aqui. Enquanto nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus, as trevas não prevalecerão, irmãos. Aonde há luz, as trevas não prevalecerão, irmãos. Mas tem muitas trevas por aí. Tem muitas praças precisando desse movimento que a gente está fazendo. E você crê que você vai poder corrigir o rumo da sua vida e vai ser uma dessas pessoas conosco no futuro, irmãos? Crê ou não? Em quanto tempo? Só Deus para responder, irmãos. Uma coisa é fato e para acabar. Não existe nenhuma escola mais poderosa do que o deserto. Quando a gente está passando pelo deserto, é o momento que nós mais aprendemos. É o momento que mais Jesus forja em nós o seu próprio caráter. Jesus acha lindo quando você tem sobrando e você divide. Mas Ele acha muito melhor, muito mais bonito a oferta da viúva. Aquela que só tinha 2 moedinhas e deu tudo que tinha. Confiando, assim como Abraão confiou, que Deus proverá. É esse nível de fé que Jesus quer conosco. É esse nível de entrega que Jesus quer conosco. Eu estou com vocês aqui, sabe onde meu pai está agora? Está lá no hospital, botando um stent no coração. E aí eu estava indo para casa, quando eu cheguei, minha esposa falou assim, você não vai lá no hospital ver seu pai? Eu falei, eu vou depois. Porque primeiro eu tenho um compromisso com Deus.
E eu não estou falando isso para me engrandecer, irmãos. Eu estou dizendo só o nível do compromisso que nós precisamos ter com as coisas de Deus. Porque eu sei que meu pai está assistido lá, minhas irmãs estão lá, minha mãe está lá. Mas era muito fácil para mim falar, pastor Pedro, faz lá o culto da praça para mim hoje. Mas nessa situação, eu me vi como Abraão. Nessa situação, eu me vi como José. E quando a gente encontra esse lugar de obediência, e a gente entende o resultado disso, vocês não fazem ideia como era o cara mais ansioso do universo, era eu. Se tem uma coisa que eu não fico mais ansioso. Porque quando a gente está em obediência, a gente sabe que as bênçãos de Deus estão sobre nós. E aí a gente encontra um lugar de paz que excede todo entendimento. Que toma o nosso coração em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4:7, essa passagem. E esse estágio da paz que excede todo entendimento é um negócio que não tem preço. Mas está desmoronando o mundo ali fora. Você sabe que Deus está com você. Mas não está acontecendo, o teto está caindo. Mas não atingiu você ainda. Deixa eu contar para você uma coisa. Não vai te atingir. É promessa. E a gente ia passar pelas águas e a gente não ia se afogar. Que a gente ia passar pelo fogo e a gente não ia se queimar. É promessa, irmãos. Isso é a promessa de Deus para nós. Não é o resto que vocês estão vendo por aí, não. De dinheiro, de bens. Não é nada disso. Deus pode fazer isso? Pode. Deus vai fazer? Não sei. Se Ele quiser, vai. Mas aí tem uma chave. Você quer uma chave? E olha que eu não sou chaveiro aí, pastor Pedro. O que é que você vai fazer com a bênção que Ele vai te dar? Se você for comer sozinho, irmão, deixa eu contar para você. Esquece. Experimenta pedir para Deus assim, Deus, me faz prosperar nessa área aqui, que se eu tiver alimento sobrando, eu vou dividir com o meu vizinho que não tem. Agora, se você quiser comer sozinho, vai ficar mais difícil. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão preparados para alcançar uma fé no nível de Abraão e de José? Onde tudo mostra que a promessa não vai acontecer e você está crendo que ela vai acontecer? Vocês estão prontos para isso, irmãos? Então o Jonathan vai puxar um louvor. E eu queria que você ficasse em pé aqui na frente para a gente orar com vocês. Pastor Pedro. Nós dizemos sim. Sim à obediência, sim ao crer. Nós dizemos sim àquilo que o Senhor quer criar em nós através da Tua Palavra. Que nós sejamos o José dessa história. Que nós sejamos o Abraão dessa história. Que nós sejamos aqueles que, ao ouvir a Tua voz, o nosso coração diz sim. Nós fincaremos o nosso coração no crer. Nós acreditamos que a Sua palavra é um sim e um amém. Por isso, Deus, nós oramos. Nós oramos por cada um que está aqui. Nós oramos para que haja cura. Nós oramos para que haja libertação.
Nós oramos para que o cativo seja liberto. Nós oramos para que o oprimido seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Nós quebramos toda a obra do mal. Nós destruímos a obra do passarinheiro. Nós, como igreja de Jesus,